Oi, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Bárbara Fiuza e estou aqui para continuarmos a nossa análise deste livro maravilhoso, Primeiro Reino, que se baseia na história da viúva pobre, né? A viúva que tinha apenas 2 moedinhas e as deu com todo o seu coração para o templo, para Deus, né? Na sua generosíssima oferta. Então, assim, hoje nós vamos fazer o terceiro capítulo deste livro, cujo título é Como versus Quanto. Então, você lembra que a gente viu que não importa exatamente o que nós estamos doando, importa como nós estamos doando. Seja uma oferta para Deus, seja o nosso tempo a alguém, seja algum serviço, sejam os nossos talentos e dons, qualquer coisa, não importa o que seja, importa como nós fazemos, certo? A intenção do nosso coração ao fazermos. Então eu quero destacar aqui alguns pontos com vocês. Primeiro deles, o interesse de Deus não é apenas no que nós temos, mas no que nós fazemos com o que temos. Se Deus se importasse apenas com o que nós temos, provavelmente a história da viúva não estaria registrada na Bíblia. Por quê? Porque ela foi a que menos doou naquele dia. Ela só deu 2 moedas, né? Em contrapartida, pessoas muito ricas deram quantidades exorbitantes de dinheiro. Mas Jesus não chamou atenção para aquelas pessoas. Por quê? Porque ele olhou como e não quanto, né? Então, não importa o que você tenha, o que você faz com o que você tem? A pergunta de hoje é essa: o que nós estamos fazendo com o que temos ou com o pouco que temos, né? Tá aí uma questão para reflexão. Continuando aqui então. Bom, algumas pessoas dizem: o que eu tenho é muito pouco, o que eu sei é muito pouco, não vai ajudar ninguém, né? Eu mesma pensei assim durante anos da minha vida. Então eu sempre achava assim: não, eu não entendo muito bem de tal assunto, não vou compartilhar. Eu acabei de aprender alguma coisa, não vou compartilhar. E a minha mãe sempre me disse, né, que a gente tem que compartilhar os nossos conhecimentos. Ela falou: nossa, você se enche de conhecimento, vive lendo e você não compartilha com ninguém. Fica tudo para você. Qual que é a função disso, né? Mas como eu sempre fui muito tímida, eu tinha medo de errar, eu tinha medo de não saber bem do que estava falando e por isso eu não compartilhava nada do que eu aprendi. Bom, isso é uma coisa que eu estou tentando mudar, tanto é que estou aqui compartilhando os meus poucos conhecimentos com vocês, não é mesmo? Pois é, Deus faz milagres. Então, é muito importante que mesmo que nós tenhamos pouco, nós compartilhemos com as pessoas e usemos este pouco para ajudar alguém, para fazer diferença de alguma forma na vida de alguém, nesse mundo, né? Muito bem, deixa eu ver aqui. Eu tô olhando no livro porque não coube tudo dentro da minha cabeça, tá? Então vamos lá, tenham paciência comigo. Olha só o que eu achei muito incrível que ele falou aqui, ó. O interesse de Deus não é saber qual a marca do nosso carro. O interesse dele é saber a quem damos carona. Quando eu leio isso, eu penso muito na minha mãe, porque a minha mãe usa este carro aqui, o meu carro de guerra, para ajudar as pessoas, né? Então, ela ela carrega pessoas, ela carrega alimentos, ela carrega roupas para doação, sabe? Esse carro é realmente um carro a serviço da obra de Deus, como eu já falei no primeiro vídeo, né? Então, não importa a marca do seu carro, importa como você usa ele, a quem você dá carona, o que você carrega nele, qual o propósito do carro na sua vida. Servir somente aos seus interesses? Ou você usa o seu carro para ajudar alguém? Outra coisa, Deus nunca irá perguntar quanto gastamos por mês com as compras do supermercado, e sim com quem dividimos a comida. Ele nunca irá perguntar quantos metros quadrados tem a nossa casa, e sim a quem hospedamos. Olha, isso é uma coisa muito interessante também, porque
Antes, nós aqui em casa não gostávamos muito de receber visita, né? Nós éramos muito fechadas, assim, tínhamos muito só a nossa própria vida, sabe? E a gente era meio triste, assim, sabe? Muito solitárias. A gente quase não saía de casa. E a gente ainda fica muito em casa. Mas a diferença é que hoje nós abrimos a porta da nossa casa para ser uma casa de oração. Então nós amamos receber as pessoas, principalmente para estudos bíblicos, para oração, para compartilhar o pão, a mesa, sabe? Para conversar, dar risada e às vezes até para chorar junto. Mas hoje eu posso dizer que a minha casa é uma casa de oração que serve ao Senhor. E isso é uma alegria imensa. Então não importa onde você mora, importa o que você faz na sua casa, quem você convida para ir até aí, né? O quanto você usa da sua casa para a obra de Deus ou para fazer o bem, né? Pense nisso. Muito bem. Então, é muito importante a gente perceber qual que é o propósito de Deus me dar aquilo que eu tenho, né? Por muito tempo também eu não usei a minha voz para o propósito do Senhor, né? Eu gosto de cantar, Deus me deu o talento de cantar, mas por muito tempo eu fiquei sem cantar. Hoje eu estou usando esse talento para servir ao Senhor cantando na igreja, né? É um começo. Mas eu tô usando, porque eu percebi o quão importante é usar aquilo que o Senhor me deu. É óbvio que Ele não me deu uma voz suave, né? Uma voz agradável para que eu use apenas para mim. Ele me deu uma voz assim para que eu espalhe a palavra dele cantando, né? Então é bom a gente pensar por que Deus me deu aquilo que eu tenho, por que Deus me deu a família que eu tenho, por que eu nasci aqui, né? Porque ele me deu o corpo que eu tenho, as dificuldades que eu tenho ou as facilidades que eu tenho. Será que não é para ajudar alguém? Será que não é para aprender, para me tornar mais forte, para que eu possa trabalhar em prol de espalhar a palavra do Senhor dessa forma única, né? Para que ele me deu os meus talentos? Você conhece a parábola dos talentos? Eu vou contar rapidinho aqui, ó. Tinha um proprietário de uma fazenda, né, que dividiu 10 talentos entre 3 funcionários. Para o primeiro ele deu 5 talentos, para o segundo 2 e para o terceiro 1. E foi viajar. Quando ele voltou, aquele a quem ele tinha dado 5 talentos dobrou o valor, entregou para ele 10 talentos. Aquele a quem ele tinha dado 2 talentos dobrou o valor, entregou para ele 4 talentos. Mas aquele a quem ele tinha dado um talento, enterrou o talento porque ficou com medo que o senhor, que o patrão, brigasse com ele caso ele fizesse alguma coisa errada. Então, de tanto medo que ele ficou, ele enterrou aquilo, ele não multiplicou. Ele não fez nada, ele não riscou, sabe? E qual foi a consequência? O patrão puniu ele severamente, tirou aquilo que ele tinha e deu aquele que tinha multiplicado mais, que tinha usado melhor o dinheiro que o patrão tinha dado. Então, eu tenho consciência de que eu não uso tudo que Deus me deu para a obra dele, né? Tem muitas coisas que eu poderia fazer, eu faço o mínimo, mas eu quero mudar isso. Agora eu te pergunto, você está fazendo o máximo que você pode com tudo aquilo que Deus te deu? Ou você também está fazendo o mínimo? Ou você não está fazendo nada? Pensa nisso, pensa nisso, pensa no propósito para o qual Deus te deu aquilo que você tem, para o qual você é como você é. E use isso na obra do Senhor. Use isso para ajudar alguém. Existem duas formas de descobrir o nosso propósito nessa vida. Uma delas são os nossos talentos, né? Aquilo que a gente faz bem, aquilo que a gente faz com facilidade, que a gente gosta de fazer. Assim, só analisando isso, você já vai saber para que você veio nesse mundo, né? Aonde você se encaixa. Outra forma de descobrir o nosso propósito são as nossas dificuldades, os nossos defeitos, aquilo que a gente encontra barreiras. Por quê? Porque eu só posso ter empatia por uma pessoa que sofre se eu conheço o sofrimento.
Eu só posso ter empatia por uma pessoa que passa por uma determinada situação difícil se eu já passei por essa situação, né? Se eu tenho que lidar com algum defeito meu que é difícil, né? Que eu tenho que aprender, que eu tenho que dosar o meu caráter, o meu humor, a minha instabilidade, e eu aprendo a fazer isso, em algum momento eu vou me deparar com uma pessoa que é dessa forma e vou saber como ajudá-la. Então, aquilo que é o seu maior desafio pode sugerir muito fortemente qual é o seu propósito nessa vida. Preste muita atenção nisso, né? Não rejeite as dificuldades, aquilo que a gente chama de defeito. Não rejeite isso. Aprenda com isso, porque isso pode ajudar muito alguém algum dia, né? Deus não faz nada sem que haja um propósito envolvido nisso. Então vamos ver se eu esqueci de falar alguma coisa aqui. Não. Então, hoje, a sugestão do livro, né? Cada final de capítulo, o livro dá uma sugestão para nós nos aproximarmos mais de Deus, nos entregarmos mais, assim como a viúva pobre fez. Então, hoje, a sugestão é escrever 3 pontos de nossa vida que precisamos dedicar à causa de Deus. Seja um dom que não está sendo usado, o recurso que deve ser devolvido ao Senhor, uma atitude de perdão que Deus tem convidado você a exercer. O que na sua vida poderia estar sendo dedicado a Deus e não está? O seu tempo? Você tem gastado tempo com coisas que não têm importância, com coisas que só gastam a sua energia? Como você pode usar o seu tempo melhor para a obra do Senhor, para ajudar alguém, para melhorar a vida de alguém? É dinheiro? Como você tem usado o seu dinheiro? Você tem usado pelo menos parte do seu dinheiro para investir na obra de Deus, para investir na caridade, para facilitar a vida de alguém, para fazer alguém feliz? Sabe? Eu não sei o que é, mas se você orar a Deus, eu tenho certeza de que Ele vai te mostrar o que na sua vida você poderia estar usando e pode usar de uma forma melhor para multiplicar todas as bênçãos que Deus tem te dado. Às vezes você pode não enxergar, porque são bênçãos pequenas. Deus dá a cada um aquilo de acordo com a sua capacidade de administrar. Então, se você administrar bem aquilo que Ele te dá, o pouco, Ele te colocará sobre o muito, porque você está sendo fiel no pouco. Agora, como que Ele vai te dar mais se você não faz uma boa administração nem do pouco que você tem? Isso é algo que eu tenho aprendido muito, porque é um ponto no qual eu peco muito. Então, vamos pensar juntos, vamos orar a Deus, vamos pedir orientação para usarmos melhor todos os recursos que nós temos para o reino dele, para a alegria das pessoas ao nosso redor, para a nossa própria satisfação, né? Vamos multiplicar as bênçãos do Senhor e não enterrar os nossos talentos como o servo mau fez. E vamos continuar entregando o nosso coração em tudo aquilo que nós fizermos, assim como essa viúva pobre fez. Que na verdade ela é muito rica de amor, de fé, de esperança, né? Que sejamos todos como ela. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de compartilhar, se inscrever no canal da Escolinha da Isa, que eu estou aqui invadindo, ela não sabe disso, mas depois eu vou contar, tá? E curtam e comentem também. Se não gostaram do vídeo, também comentem, porque eu aprendo com as críticas e com os elogios. E, bom, é isso. A gente se vê. Tchau, tchau.